deste evento, destinado, como já foi referido, aos projetos candidatos ao Orçamento Participativo, edição 2022. Este webinar segue na sequência do ciclo de webinars desenvolvidos pela nossa secção, que teve início no ano de 2020. Trata-se, sem dúvida, de uma oportunidade de divulgação de projetos, dando a oportunidade a todos os membros de conhecerem pelos próprios e em pormenor as candidaturas selecionadas nesta que é a primeira edição deste Orçamento Participativo e que pretendemos dar continuidade. O Orçamento Participativo desta secção regional está aberto a todos os seus membros com cédula profissional válida, regularmente inscritos, naturalmente pertencentes à abrangência territorial desta secção, que pretendam participar através do seu direito de voto. De salientar que cada participante, cada membro, apenas tem direito a um único voto. Acrescento ainda que encontramos-nos no segundo dia de votação pública, e essa foi a razão e o momento escolhido para estarmos cá hoje. Fica ainda a informação, já publicada no nosso site e divulgada nas redes sociais, de que a votação é válida até o dia 21 do corrente mês. Deve ser feita através do preenchimento do formulário da Google, acedendo ao link indicado na respectiva notícia. Foi com grande satisfação que registramos uma elevada participação no que diz respeito às candidaturas de projetos, tendo os nossos enfermeiros demonstrado um grande sentido de empreendedorismo e inovação e revelando uma abordagem positiva de dinâmicas específicas direcionadas para os seus respectivos serviços. Denota-se um reconhecimento de oportunidade de melhoria e aperfeiçoamento da prática clínica, mesmo em momentos, por vezes, não fáceis, e também um sentido de envolvimento na profissão. Sem dúvida, um motivo de orgulho para todos nós e o meu muito obrigada. Desde já aceitem também os meus parabéns e em nome da secção regional a todos os grupos candidatos. Devo dizer que os 9 projetos que passaram a esta fase final foram validados pela Comissão de Análise Técnica deste Orçamento Participativo, com rigor de critérios de ordem legal, financeira e de execuibilidade, tendo em conta a objetividade e transparência pretendida. Todos eles estão direcionados para áreas de intervenção na região previstas no Estatuto. Estão também em consonância com o desenvolvimento estratégico da profissão, visando a qualidade dos cuidados de enfermagem e os que deles usufruem. Relembro ainda que todos os participantes, como habitualmente, que em qualquer momento poderão colocar as suas dúvidas na janela de bate-papo, visando a participação e o esclarecimento de alguma dúvida. Sem mais demoras, temos neste webinar a presença dos respectivos porta-vozes, representantes dos grupos, dos 9 grupos candidatos, que irão expor os seus projetos. Portanto, eu passo a apresentar a primeira proposta, Telereabilitar, RAM, apresentado pela enfermeira Sónia Alves, especialista em enfermagem de reabilitação e a exercer funções no Serviço de Dermatologia e Pneumologia. Passa a minha palavra. Muito boa tarde a todos. Vamos então compartilhar a apresentação. Já está. O meu nome é Sónia Alves e estou em representação de um grupo de trabalho constituído pela enfermeira Ana Karina Castro, que é especialista em enfermagem de reabilitação, Frederica Abreu, que é especialista em enfermagem de reabilitação, Sandra Silva, que é enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria, e o Dr. João Carvalho, que é o nosso pneumologista lá do ginásio onde eu trabalho. Quero agradecer a oportunidade que nos foi proposta para explicar e divulgar o nosso projeto, e este intitula-se Telereabilitar RAM, pois consiste num projeto de telereabilitação respiratória transversal a toda a região autónoma da Madeira. A reabilitação respiratória é uma intervenção autónoma do enfermeiro especialista de reabilitação e é recomendada mundialmente por diversas entidades creditadas como sendo a terceira intervenção com maior custo e eficácia no doente respiratório.
antecedida apenas pela vacinação e a cessação tabágica. Tem inúmeros benefícios, quer para o utente, para a comunidade, mas também para o serviço de saúde. E está indicada tanto nos doentes estáveis quanto nos doentes com exacerbações recentes, embora o maior nível de evidência seja nos doentes estáveis. Relativamente à reabilitação respiratória, o nosso grupo de trabalho tem 1 ano de experiência de implementação de um programa de reabilitação respiratória intensiva em contexto hospitalar, com ganhos significativos para os utentes em termos de redução de sintomas de dispneia e cansaço, melhoria da força muscular e tolerância ao esforço, melhoria da qualidade de vida relacionada com a saúde e aumento da autoeficácia e do conhecimento. Esta experiência trouxe-nos também alguns desafios e a procura por soluções. O maior desafio foi em termos de acessibilidade de todos os doentes ao nosso programa. Como era em contexto hospitalar, deparamos com algumas dificuldades económicas para se deslocar até a unidade de reabilitação respiratória, embora a maior parte dos nossos doentes tenham serviço de transportes do César Ramo, mas existe sempre uma minoria que não é alocada por este apoio. Existem doentes também com elevados níveis de gravidade que não conseguem sair de casa e todos nós sabemos as condições de habitabilidade dos nossos doentes e muitas às vezes ficam com lances de escadas de 20, 30 graus até chegar a uma estrada. E isto limita-os imenso a sair de casa. Se nós conseguirmos chegar à casa deles, vamos reduzir este obstáculo. Outro obstáculo foram os doentes com comorbilidades associadas, por exemplo, os doentes com incontinência urinária sentiam-se constrangidos de fazer reabilitação presencial e alguns doentes com o contexto atual de Covid não se sentiam confortáveis para fazer o programa presencial. Face a estes obstáculos, quais foram as soluções encontradas? O encaminhamento para os cuidados de saúde primários, mas também, por que não, ir mais além e definir um projeto de telereabilitação. A telereabilitação surge assim como uma intervenção viável, porque demonstrou ser um método com resultados semelhantes à reabilitação presencial e permite redução da deslocação dos doentes e profissionais, uma monitorização à distância e a diminuição dos custos em saúde. A população-alvo é muito semelhante à população que nós temos em contexto hospitalar, à exceção de que são doentes que não conseguem se deslocar até a nossa unidade. Vamos dar preferência e encaminhar sempre para o contexto hospitalar, mas quando não é possível oferecemos esta modalidade. É nesses doentes em contexto de programa intensivo, mas também na fase de manutenção. Existem doentes que podem preferir a modalidade de telereabilitação e então esses doentes também vão ser incluídos no nosso projeto. O programa, como já disse anteriormente, é muito semelhante ao que desenvolvemos em contexto hospitalar, respeita os mesmos princípios e para isso o doente vai ter que se deslocar no mínimo 3 vezes ao hospital. Uma primeira vez para uma avaliação inicial, uma segunda vez para o ensino da técnica respiratória e da tosse, os ensinos dos exercícios específicos que serão realizados no domicílio e para a entrega do material. Numa terceira visita, faremos a avaliação final. O programa está desenhado com 2 modalidades, uma modalidade síncrona e uma modalidade assíncrona. Na modalidade síncrona, temos as sessões de treino de exercício e educação, que é acompanhada e é ao mesmo, como o próprio nome diz, é síncrona, é entre o profissional e o doente em direto. Tem uma duração média de 50 minutos cada e dura entre 8 a 12 semanas. 8 para os programas curtos, 12 semanas para os programas longos. Na modalidade assíncrona, iremos disponibilizar 6 vídeos com as temáticas que são recomendadas pela Direção-Geral de Saúde, que é a patologia respiratória, a gestão dos sintomas, a medicação, a gestão do stress e a ansiedade, os estilos de vida saudáveis e o plano de ação. Nas sessões síncronas, depois esclarecemos algumas dúvidas que os doentes possam ter em relação à informação disponibilizada nos vídeos. A avaliação, como vos disse, é igual aos doentes
em programa presencial e contempla uma avaliação de enfermagem de reabilitação e de saúde mental e psiquiatria, a prova de marcha dos 6 minutos, o teste de sentar e erguer de 1 minuto, o questionário da dispneia, a escala de atividades de vida diárias, a escala de ansiedade e depressão, o índice de Bartel, escala de Berg, Mini Mental State e Nursing Risk Screening. Quanto à implementação propriamente dita, requer alguns requisitos, como os recursos humanos e os recursos materiais. Os recursos humanos temos toda a equipa de enfermagem, os enfermeiros, mas também precisamos de técnicos informáticos que nos deem apoio na comunicação através da internet. E os doentes têm que preferencialmente estar acompanhados durante a realização das sessões. O treino de exercício tem benefícios, é recomendado pela OMS, mas não é isento de riscos, por isso o doente preferencialmente deve estar acompanhado. Quanto aos recursos materiais, iremos necessitar de tablets, os dados móveis, a internet, o programa informático. Vamos recorrer ao programa que o César Ramos tem para a Telesaúde, que é a mesma plataforma que estamos a usar aqui hoje. Vamos precisar dos kits de reabilitação, kits de monitorização e um plano de ação em caso de urgência. O doente deve ter um telefone que nós facilmente entramos em contacto com ele. Desenhamos este projeto com uma duração de 1 ano e tem uma série de atividades planeadas. Temos a elaboração do plano de ação em caso de urgência. Isto não são brincadeiras, estamos a fazer exercício físico com doentes muitas vezes com uma intolerância grande ao esforço. Há doentes que respeitam os limites, mas há doentes que querem mais e não sabem quando parar. O plano de ação tem que estar extremamente bem delineado e personalizado a cada doente e deve contemplar a morada onde o doente está, um contacto telefónico, a pessoa significativa, os sinais de alerta que o exercício está a ser demais para este doente, o que fazer e medicação em SOS se for necessário. Vamos também elaborar os vídeos que ainda não estão elaborados, já estão em papel, mas vamos pedir apoio ao gabinete de imagem do César Ramos para transformá-los em vídeos. Estamos à espera da aquisição de material através dos vossos votos para este orçamento participativo. Vamos ter um pré-texto com um doente em fase de manutenção, que é um doente que já está treinado, já conhece os exercícios, é só mesmo para perceber até que ponto a plataforma e a comunicação se faz e as dificuldades existentes. Depois temos a implementação propriamente do projeto, vamos fazer uma avaliação trimestral e um relatório final. A divulgação dos dados, pensa-se que vão ser divulgados no Congresso da APPER 2023. Onde é que o orçamento entra aqui? É na aquisição dos recursos materiais. Os recursos de comunicação, os tablets, nós fizemos um orçamento para 7 kits para entregar aos doentes, 7 tablets, 7 kits de reabilitação que contemplam pedaleiras, halteres, braçadeiras com velcro, barras de piso, kits de monitorização, oxímetros e esfigmomanômetros, e isto tudo tem um custo estimado de 2.462,60 €. Como considerações finais, a telereabilitação em curta distâncias e permite um acompanhamento dos doentes com inequívocos ganhos em saúde e consideramos que a candidatura ao orçamento participativo constitui o ponto de partida para a implementação do presente projeto. Temos aqui como votar no nosso projeto, é a proposta, não tem que enganar, não tem que andar à procura. Agradecemos o voto de confiança de todos os que votarem em nós, mas também desejamos boa sorte a todos os projetos, porque todos merecem e são todas excelentes propostas. Dou então por concluída a minha apresentação. Qualquer dúvida, coloquem no chat. Muito obrigada, enfermeira Sónia. Passo então a palavra à enfermeira Andreia Sousa, proposta número 2, transição de cuidados seguros em perioperatório e SBAR, apresentado pela enfermeira, portanto, Andreia, novamente, já tinha mencionado, exercer funções no bloco operatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Pode começar, quando quiser.
Boa tarde, peço desculpa, eu não tinha ativado o som, daí a demora. Peço desculpa. Agora sim, bem, muito boa tarde a todos. Gostaria de começar por felicitar a Ordem dos Enfermeiros da Secção da Madeira por esta iniciativa, uma vez que representa um importante incentivo no desenvolvimento de projetos, assim como uma oportunidade para a partilha e divulgação de conhecimento em enfermagem. Dito isto, passo a apresentar o grupo. Somos proponentes então deste projeto, a professora doutora Luísa Santos, a enfermeira especialista em médica cirúrgica Ilmina Freitas, a enfermeira especialista em médica cirúrgica Fátima Fernandes e eu, Andréa Souza, enfermeira do bloco operatório há 16 anos, onde exerço funções de enfermeira instrumentista e circulante. Este projeto tem o tema Transição Segura de Cuidados em Perioperatório SBAR e começou a tomar forma durante o quinto curso de mestrado em enfermagem médico-cirúrgica no ramo perioperatório, do qual sou aluna. Surgiu a partir da identificação de uma área de carência no perioperatório, que foi verificada não só pela minha experiência em bloco, mas também pela evidência de vários relatórios de muitas entidades que apontam as falhas na comunicação como um dos principais motivos para a ocorrência de erros em saúde. O principal objetivo deste projeto é promover a aplicação do método SBAR nas fases de transição de perioperatório, através da implementação da lista de verificação da transição perioperatória, que é uma lista desenvolvida especificamente para este projeto. Para que isto se verifique, é necessário, então, sensibilizar para a segurança da transição de cuidados em perioperatório, é preciso divulgar a metodologia SBAR na transição de cuidados e é preciso apresentar e é preciso dar a conhecer esta lista de verificação que foi desenvolvida. Fazendo então uma breve conceitualização do tema, a transição de cuidados entende-se como a transferência de responsabilidade na prestação de cuidados entre diferentes profissionais de saúde, seja nas mudanças de turno, nas transferências entre diferentes serviços ou unidades, ou então mesmo nas transferências interinstitucionais. Este processo de transferência de informação ocorre verbalmente, o que pode conduzir a erros ou omissões que se refletem na segurança da pessoa. Contextualizando esta realidade ao perioperatório, vários estudos demonstram que este é um dos contextos onde os processos de comunicação são mais complexos, pois envolve interações frequentes entre diferentes profissionais e diferentes áreas de cuidado. Como nós conseguimos observar neste esquema, a transição engloba diferentes contextos e ocorre ao longo de três fases, o pré, o intra e o pós-operatório. Este projeto visa precisamente a abordagem da transição entre estas diferentes fases e contempla, mais uma vez, como já foi dito, a implementação desta ferramenta de padronização da comunicação, que é a lista de verificação de transição perioperatória. Esta lista de verificação de transição vem de encontro ao normativo da DGS, que já em 2017 emanou a norma 001 do mesmo ano, relativa à comunicação eficaz na transição de cuidados de saúde, e visa definir como diretriz que a transição de cuidados deve ser normalizada utilizando a técnica SBAR. Aqui nós encontramos um modelo explicativo da técnica SBAR. Como nós podemos observar, corresponde a uma mnemónica em que cada letra, aqui que vimos na coluna à esquerda, corresponde a um conjunto específico de informação a ser abordado. Seguindo cada uma destas etapas do SBAR, nós devemos referenciar as informações mais relevantes que se encontram na segunda coluna, pois, uma vez que a transição ocorre de forma verbal, é importante focar apenas o mais importante e o mais imediato para que não se perca a informação importante. Esta é a lista de verificação de transição perioperatória. É adaptada da norma SBAR da DGS e inclui informação mais pertinente e mais adequada ao perioperatório. Esta lista, esta adaptação da norma, obteve um feedback muito positivo dos colegas a quando da sua apresentação durante o estágio e o seu preenchimento seguiria a ordem das transições. No caso da transição pré-operatória, portanto, a transição entre o serviço e o imediato bloco operatório, teríamos os dados ali preenchidos.
na transição intraoperatória, ou seja, entre a sala operatória e a unidade de recobro, e finalmente na transição pós-operatória entre a unidade de recobro, ou CTA, e o serviço da unidade de internamento. Como nós conseguimos observar, de uma forma muito fácil, muito visual, esta lista consegue estabelecer um padrão na transição, permite obter de uma forma rápida e efetiva informação sobre a pessoa ao longo de todo o seu processo cirúrgico e nas diferentes fases. Os dados mais relevantes, desde o nome dos profissionais que estiveram, que foram intervenientes ao longo do seu processo, os serviços, as unidades por onde a pessoa passou, por onde fez o seu percurso, conseguimos ver a evolução do seu estado e assim também com as necessidades mais imediatas a considerar. A implementação deste projeto incluiria, então, o registro desta lista de verificação de transição no perioperatório e, para tal, sabendo que uma pedra angular da implementação de qualquer programa de transferência bem-sucedido é o treino dos profissionais, estão contempladas ações de formação, com sessões práticas e até mesmo dramatizações. Assim, está contemplada também a incorporação desta ferramenta no ambiente da transferência, de forma a permitir ou facilitar que esta seja prontamente utilizada e respeitada. Para isto, seja recorrente a impressão de pósteres ou auxiliares de memória sob a forma de panfletos ou até mesmo das simples canetas com a mnemónica. Relativamente à lista propriamente dita, esta seria feita de acrílico ou então num material tipo plastificado, de forma que nós a permitir a escrita e remoção e reescrita, evitando desta forma o acúmulo de papel. Como nós conseguimos perceber, a população-alvo serão os enfermeiros perioperatórios. Numa primeira fase, a população-alvo seriam os enfermeiros do bloco operatório e serviço de unidade de cuidados pós-anestésicos, e numa segunda fase o projeto seria ampliado também aos serviços de especialidades cirúrgicas. Em conclusão, o uso da lista de verificação de transição perioperatória asseguraria uma transmissão de informação completa, adequada e rápida, assumindo-se assim um instrumento facilitador para uma transferência bem conduzida, uma vez que a eficácia da informação durante a transição é fundamental para a manutenção e para a qualidade da continuidade de cuidados em segurança. Estas são algumas das referências realizadas na elaboração deste projeto. Mais uma vez, agradeço a vossa atenção, deixo o meu e-mail para eventuais questões e muito obrigada. Muito obrigada, enfermeira Andreia. Passo a apresentar a proposta número 3, promover a independência funcional no Hospital Dr. João de Almada, apresentada pela enfermeira Luísa Cro, enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação e a exercer funções na unidade de internamento de curta duração do Hospital Dr. João de Almada, primeiro piso. Passa para lá. Boa tarde a todos. Não querendo ser redundante, mas quero também agradecer à Ordem dos Enfermeiros pela a iniciativa que teve e a oportunidade que dá aos seus membros de poderem recorrer com uma candidatura ao orçamento participativo. Portanto, a nossa proposta tem por título promover a independência funcional no Hospital Dr. João de Almada. Como dizia, portanto, a nossa proposta tem por título promover a independência funcional no Hospital Dr. João de Almada. Eu venho em representação da equipa de enfermeiros de reabilitação. Pertence à equipa do primeiro piso, como já foi dito. Ainda pertence a essa equipa a enfermeira Carla Melim, Bruno Fernandes, Fátima Figueira e Sara Guiar. No segundo piso, os nossos colegas são Ana Sar, Cláudia Ferreirinha, Roberto Santos, Sofia Freitas. E no terceiro piso, Aldina Freitas, João Castro, Mara Calaça e Isabel Ferragil.
Embora trabalhando numa equipa multidisciplinar, no nosso hospital, nós, equipa de enfermeiros de enfermagem de reabilitação, trabalhamos diariamente com utentes que tenham sido acometidos por doença limitativa ou processo cirúrgico, que visam uma recuperação em ambiente hospitalar a curto e médio prazo, mas também lidamos com utentes que estejam institucionalizados, quer pela sua idade, portanto, por serem idosos, ou afetados por doença crónica e limitativa, como resposta a uma crise familiar e social que é cada vez mais prevalente. Diariamente, e com a nossa proposta, nós queremos, como resultado, recuperar, promover, manter e maximizar a autonomia da pessoa, a fim de proporcionar maior qualidade de vida e, sempre que possível, reintegrá-la no seu seio familiar e na comunidade. Portanto, nós todos já sabemos que com o aumento da esperança média de vida, com o aumento do envelhecimento, também com as doenças não transmissíveis, o nível de dependência funcional da nossa população está a aumentar. E, consequentemente, nós verificamos o aumento da fraqueza muscular, lentificação dos movimentos, fadiga muscular precoce, e a verdade é que os nossos utentes, a nossa população, tem uma diminuição do desempenho neuromuscular e da força muscular. Portanto, no nosso hospital temos a unidade de curta duração, no primeiro piso, que abrange 26 utentes, e os restantes 199 utentes em regime de internamento de longa duração, distribuídos pelo segundo e terceiro piso. Ainda que muitos destes utentes também são reabilitados com o sentido de voltarem a serem reinseridos na comunidade. Voltando só atrás, nós dispomos no nosso hospital de um pequeno espaço, o Centro de Promoção da Autonomia, o CPA, onde trabalhamos diariamente. E a nossa proposta, portanto, concorremos aqui para o orçamento participativo no sentido de melhorar o nosso espaço, as nossas condições de trabalho, uma vez que nós temos há material que simplesmente nós não dispomos e que é fundamental, e por outra forma que não o orçamento participativo teríamos capacidade de adquirir, como também temos muito material com desgaste total ou parcial. Os nossos objetivos, portanto, é trabalhar os autocuidados, melhorar o ortostatismo, o equilíbrio, a força muscular, a cognição e memória, e também, portanto, estes aspectos. Com o nosso programa de reabilitação, queremos, obviamente, adquirir a independência funcional dos nossos utentes e melhorar a sua qualidade de vida. Propusemos a aquisição destes materiais. Portanto, um aparelho de standing frame é um aparelho que, para quem não conhece, é um equipamento que ajuda o doente a assumir a posição bípede, melhorando todos os sistemas presentes no organismo, o cardiorrespiratório, o osteoarticular, o vestibular. Diariamente nós temos utentes que precisam trabalhar o ortostatismo, a verticalização, doentes obesos, com muitas limitações, e que, de facto, fazemos isto manualmente, com a ajuda dos espaldares, com a ajuda de 2 ou 3 colegas. Não conseguimos oferecer a segurança que o utente necessita, nem tampouco o benefício do exercício em si, da posição do ortostatismo. Este aparelho é o mais dispendioso do nosso orçamento, mas também é aquele que nós mais necessitamos neste momento, devido às condições que ele proporciona. Para melhorar a questão do equilíbrio, nós temos algum equipamento, ainda que muito precário, e, portanto, propusemos para a aquisição desta estação de equilíbrio e também um colchão de ginástica. Nós precisamos frequentemente trabalhar com o utente no chão e nós não temos meios para o fazer, e necessitamos, portanto, de um colchão. O cicloergonómetro de braços, o dinamómetro, são outros aparelhos que nós não dispomos, são fundamentais para trabalhar a força muscular, bem como precisávamos de repor todos os nossos halteres, tanto deste género como os de punho e de tornozelo.
Quem trabalha na área também sabe que os elásticos de borracha de baixa, média e alta resistência têm um gasto tremendo. Nós estamos constantemente a adquirir, muitas vezes pelo nosso bolso, este material, porque nós usamos com uma grande abrangência, como eu já referi, a nossa população é muito grande. Para reabilitar e a parte motora, a parte de motricidade fina, este kit para a mobilidade da mão seria fundamental, bem como alguns rolos de massagem, uma vez que também executamos muito a massagem manual com os utentes. E para a cognição, memória, atenção, propusemos também a aquisição de jogos, de parafusos e porcas, enfiamento de peças, uma vez que o nosso material já está a ficar extremamente gasto, muito é inventado por nós ou por alunos que passam pelo nosso serviço e pelo CPA, e, portanto, não temos material que nesta área cognitiva é muito importante que termos para trabalharmos em condições. Portanto, o nosso projeto em si é muito simples, mas extremamente abrangente, com o objetivo de realmente tornar a independência funcional dos nossos utentes ainda melhor, mas sobretudo também prestar cuidados mais diferenciados, mais seguros e também prevenir algumas lesões musculoesqueléticas dos nossos profissionais que já estão a se fazer sentir. Portanto, pedimos e apelamos ao vosso voto para ajudar-nos a fazer a diferença. Muito obrigada. Muito obrigada, enfermeira Luísa. Passo a palavra ao enfermeiro Luís Gomes, que vai apresentar a proposta número 4, prevenção do delírio pós-operatório no idoso. Trata-se portanto, o enfermeiro Luís é um enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica e exerce funções no bloco operatório do Hospital do Tornel e Mendonça. Passo a palavra. Olá, muito boa tarde. É um gosto partilhar este espaço convosco. Tenho de endereçar, antes de mais, os meus parabéns à Ordem por esta iniciativa e, naturalmente, a todos os candidatos por virem aqui demonstrar que nós, enfermeiros, efetivamente fazemos uma diferença significativa na vida dos nossos utentes. Devo, antes de mais, salientar que na gênese deste trabalho está a senhora enfermeira Cristina Henriques. Eu estou cá porque ela, infelizmente, por motivos profissionais, não pôde vir cá defender este trabalho e é uma honra fazê-lo. Tinha de começar por fazer esta salvaguarda. E então, qual é a nossa proposta? O que nós queremos, no fundo, é implementar um projeto na área da prevenção do delírio pós-operatório no idoso. Colaboraram para este projeto a professora doutora Maria Luísa Santos, a senhora enfermeira especialista Isilda Matos, o senhor enfermeiro especialista Hélder Freitas e, naturalmente, a Cristina e eu. Qual é o nosso grande objetivo? É, no fundo, passar a palavra, é sensibilizar os colegas para esta temática, uma vez que ela não é de conhecimento geral, ou aquilo que se sabe é que ela tem sido subdiagnosticada, subidentificada e, na verdade, aquilo que sabemos é que afeta mais de 50% dos idosos em contexto pós-operatório. Então, queremos que os nossos colegas tomem consciência dos fatores de risco associados, dos fatores precipitantes, que conheçam, passem a conhecer instrumentos de avaliação que nos permitem identificar todo este tipo de problemática e também sensibilizá-los para intervenções de enfermagem dirigidas para esta problemática. E então, estamos a falar exatamente de quê? O delírio constitui uma perturbação neuropsiquiátrica transitória e flutuante com início súbito da atenção, da consciência e da cognição. Ele pode apresentar-se ou pode caracterizar-se das seguintes formas, sendo de emergência ou de intervalo, sendo que no delírio de emergência estamos a falar nas 24 horas após a cirurgia e no de intervalo
quando ocorre após um intervalo de lucidez de 1 ou mais dias. Ele poderá apresentar-se de uma forma mais hipoativa, com a identificação do doente, ou de um modo mais hiperativo, quando este se encontra ou manifesta sinais de agitação. O delírio pós-operatório é uma disfunção cerebral aguda que ocorre principalmente nos idosos, é esta faixa etária-alvo. É uma disfunção funcional definitiva que acarreta custos elevados para a saúde e tem implicações na mortalidade pós-operatória. Os dados obtidos através da bibliografia têm vindo a indicar que o cliente cirúrgico idoso tem uma elevada prevalência de delírio no contexto pós-operatório e que este pode atingir até mesmo 60%. Isto significa que os nossos idosos, pelo menos metade deles, apresentará esta problemática no contexto do pós-operatório. Então, que fatores de risco é que podem predispor a esta situação? Falamos da idade avançada, de antecedentes cirúrgicos, do tempo operatório, perdas sanguíneas significativas. E há também todo um conjunto de fatores precipitantes, nomeadamente a restrição física, a sedação, a dor não controlada no contexto pós-operatório, o repouso prolongado, a privação de sono. Tudo aspectos que vêm contribuir para o desenvolvimento do delírio no contexto pós-operatório. Aquilo que se sabe é que doentes com delírio vão ficar mais tempo internados, vão acarretar maior custo para a instituição. A estimativa é de que um internamento de um doente com delírio custará cerca de 2 vezes mais do que um doente que não apresenta esta problemática. E existem instrumentos de avaliação e de diagnóstico que são particularmente úteis. Falo-vos então desta sexta CIT. A sexta CIT significa um conjunto de itens a serem avaliados e é designado de Cognitive Impairment Test. Depois, mais com disponibilidade e em local próprio, nós explicaremos aos colegas o funcionamento desta escala, como é que se aplica, como é que se avalia. Não temos agora tempo nem é oportuno fazê-lo, mas é um instrumento de avaliação bastante útil. E outro instrumento de avaliação é esta escala, é a escala CAM, que permite avaliar flutuações do estado mental, de desatenção, de pensamento desorganizado e do próprio nível de consciência. É uma escala que é mundialmente reconhecida, com uma grande sensibilidade de 94% a 100%, o que nos dá uma segurança bastante elevada. O delírio, na verdade, é uma área de interesse da enfermeira Cristina e de todo o grupo de trabalho, porque aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos oferecer ao doente e com resultados comprovados, depende exclusivamente da intervenção da enfermagem, é trabalho puro da enfermagem e que passa muito pela hidratação adequada do utente, pela sua mobilização precoce, e isto também dirá muito certamente aos colegas da área da reabilitação. Passa pela redução do ruído, pela promoção do ambiente adequado, pela implementação de rotinas e para protocolos de preservação do sono. Por isso, passa muito pela nossa prática, pelo nosso conhecimento, sem estar associado a outros profissionais de saúde. Não que haja desmérito nisso, mas é porque é um trabalho muito, muito nosso e que eu acho que deve ser valorizado. Em que consiste o nosso projeto? O que nós queremos é divulgar, passar a palavra, sensibilizar, como vos disse, e para isso temos programadas sessões informativas nos internamentos, em contexto cirúrgico, nomeadamente os internamentos de cirurgia, de ortopedia e de cirurgia vascular. Vamos acompanhar as nossas sessões informativas de material informativo, nomeadamente dos instrumentos de avaliação, de posters, de panfletos, para que os colegas possam avaliar corretamente os clientes, para que estes não sejam subdiagnosticados como tem sido até então, e para que possam colocar em prática aquelas intervenções que ainda há pouco referi. Concluindo,
o enfermeiro tem um papel central na prevenção do delírio pós-operatório, tem ferramentas que lhes permite identificar o risco e implementar cuidados de enfermagem dirigidos, tendo um papel claramente relevante na prevenção do delírio pós-operatório. Deixo-vos aqui alguma bibliografia e só tenho a agradecer, espero que votem. Fico contente da adesão ter sido elevada e os meus cumprimentos. Muito obrigada, enfermeiro Luís, pela sua apresentação. Passo à proposta número 5, saúde escolar, rastreio, diagnóstico e encaminhamento, apresentado pelo enfermeiro Filipe Pires, enfermeiro especialista de saúde comunitária e a exercer funções no Centro de Saúde de Câmara de Loures. Passo a palavra. Consegue ouvir-me? Pronto, queria agradecer à Ordem dos Enfermeiros por esta iniciativa, que realmente vem reforçar do nosso empenho na prática e vem até, de certa forma, motivar aqueles trabalhos que já se desenvolvem. Nós, em Câmara de Loures, temos vários projetos a nível de intervenção em termos comunitários. Achamos por bem, e eu aqui com a enfermeira Zita, trazer o projeto da saúde escolar que é feito desde há muito neste Centro de Saúde de Câmara de Loures e estar convosco e também depois explicar-vos um pouco como é que funciona. De modo a contextualizar, claro, este projeto do mês de agosto, daquilo que já foram apresentados neste momento, distancia-se um pouco mais em termos de intervenção, é uma intervenção mais no âmbito de promoção e de prevenção de situações que poderão ser alvo de muita atenção de nós enfermeiros para o bom desenvolvimento de crianças. Portanto, destacar aqui esta questão, porque realmente a Direção-Geral de Saúde recomenda que se invista muito em termos da saúde dos mais jovens e, em particular, que essa estratégia passe ao nível da saúde escolar. Dizer que este trabalho já se faz no Centro de Saúde de Câmara de Loures desde a década de 90, portanto, não é uma coisa nova, mas sempre se foi feito e sempre houve uma força para se manter este projeto sempre em ação. Agradecer também a todos os colegas que participaram, a equipe tem sido muito movimentada a este nível. Inicialmente, nesta década, uma carrinha que ia buscar as crianças à escola e trazia ao Centro de Saúde para ser feitos os rastreios. Era inicialmente feito por enfermeiros de cuidados gerais. Em 2013 houve uma reformulação desta intervenção. A intervenção, também por falta de meios e de trazer as crianças até o Centro de Saúde, passou a ser feita in loco, nas escolas, o que também foi bom, que nos aproximou do contexto real onde as crianças estão inseridas. Passou a ser feito por enfermeiros especialistas em saúde infantil e neste momento é feito apenas por enfermeira Zita, que é especialista em saúde infantil, e por mim, que sou especialista em saúde comunitária. Portanto, a nossa população-alvo é todas as crianças que frequentam as escolas da freguesia de Câmara de Loures. Temos aqui as escolas, ali a cinzento temos a escola do Pedregal, que já foi inativada. Todas as outras escolas são contempladas pela nossa intervenção. O que isto significa? Todas as crianças de freguesia de Câmara de Loures passam por este rastreio, todas sem exceção, todas aquelas que frequentam as escolas de Câmara de Loures. Também só para vocês poderem perceber como é que acontece este projeto, em termos de procedimentos. Em primeiro lugar, o que nós fazemos é realizamos um consentimento informado aos encarregados de educação, onde aqui os professores de uma das turmas colaboram no processo na distribuição do consentimento informado. Posteriormente é feita uma avaliação e estudo do processo clínico de crianças, onde nós antecipadamente, antes de irmos para a intervenção nas escolas, nós vamos perceber se o estado social está em dia, esta criança já tem algum segmento em alguma área de especialidade, seja a nível da saúde oral, a nível da psicologia, a nível do desenvolvimento, a nível da oftalmologia. Depois a avaliação vai ao encontro daquilo que efetivamente já é feito. Posteriormente, é realizado os rastreios em contexto de escola, as crianças são chamadas, nós montamos todo o equipamento e as crianças são chamadas duas a duas e nós vamos rastreando aos poucos.
é feito o levantamento do diagnóstico individual de cada uma das crianças e no final da avaliação nós preenchemos, temos um documento, fazemos o preenchimento de quem são as crianças que têm alteração e das que não têm alteração. Todos os encarregados de educação são informados destes resultados. Aqueles que não têm alteração, nós dizemos que efetivamente o rastreio foi efetuado e que não há nenhuma alteração. Aqueles que apresentam alteração, nós fazemos uma convocatória, ou seja, convocamos estes encarregados de educação a estarem presentes connosco. A convocatória ao longo dos tempos tem sido diversificada, também para se poder ter uma maior adesão. Inicialmente a convocatória era feita ao centro de saúde, também passou a ser feita nas próprias escolas. Com a altura do Covid, como não podíamos receber as pessoas presencialmente, realizámos o atendimento por telefone. Portanto, ao longo dos tempos, vamos modificando também a nossa estratégia. O importante aqui é termos uma boa taxa de adesão à convocatória, porque é isso que efetivamente vai mudar a avaliação que é realizada. Posteriormente à convocatória, então, é feito o encaminhamento para a área de especialidade, ou seja, as áreas que são identificadas, que são alteradas, nós sugerimos e vemos a melhor situação possível para cada uma das situações identificadas. Possam perceber, os nossos rastreios contemplam a avaliação global do desenvolvimento da criança, isso inclui a avaliação da visão, através de tabelas. É esse o nosso objetivo aqui, que os nossos materiais já não reúnem as condições mais adequadas, as tabelas já estão dobradas, a forma de fixação também já não é mais adequada, a cor, a diminuição, todos os equipamentos vão se deteriorando ao longo do tempo. Para a audição, utilizamos um audiograma simples também para fazer o rastreio da audição. Avaliamos a dentição, como vem ali na imagem, estou eu ali com a lanterna do meu telemóvel, em condições assim um pouco baixas, mas é aquilo que nós temos. Avaliamos também as condições de higiene, a vacinação, avaliamos o peso, a altura, para avaliar o índice de massa corporal. Olhamos para a criança num todo, temos situações que vão além destes rastreios mais físicos. Nós identificamos, por exemplo, algumas situações de negligência, de maus tratos, e que depois nós fazemos o acompanhamento em consulta de enfermagem e quando não é resolvível, nós fazemos a articulação com a CPCJ, a Câmara de Lobos, e funcionamos muito bem em articulação. Como sabe, a população de Câmara de Lobos tem características próprias e nós temos que estar especialmente muito atentos e temos identificado ao longo dos tempos muitas alterações a este nível. Portanto, este é o documento que nós utilizamos para registro. Aqui tem algumas fotos nossas mesmo no contexto real. E aqui só salientar a importância de estarmos mesmo na escola. É o contexto onde a criança está inserida, ela não fica tão assustada com o rastreio e ele é, de certa forma, feito de uma forma mais calma no ambiente escolar. Apresento-vos aqui alguns resultados. Nós, para além da intervenção que fazemos, aqui há uma grande diferença. Até então, e dada a entrada do enfermeiro especialista em saúde comunitária, nós passamos a olhar para os resultados não de uma forma individual, também, obviamente, para analisar cada uma das situações individualmente, mas neste momento encontramos a fazer uma análise mais global, perceber a dimensão da afetação destes problemas. Por exemplo, como podem ver aqui na imagem, a situação que é mais evidente, a alteração que é mais ressaltada em termos da acuidade visual. Leva-nos a pensar muito, a literatura fala-nos nos nossos jovens do nosso dia-a-dia, todos nós estamos agarrados diariamente a um dispositivo móvel e sabemos o quão isso é mau em termos físicos para a nossa saúde dos nossos olhos, muito mais para uma criança que está numa fase de desenvolvimento. Portanto, para esta análise global, depois nós podermos implementar estratégias também global na prevenção destes aspectos e evitar que eles possam efetivamente acontecer. Temos aqui a convocatória e damos uma especial atenção à convocatória. Como vocês podem ver aqui, neste estudo realizado de 2013 a 2020, há uma boa adesão, 69,6%, mas queremos aumentar. Então, nós estamos a diversificar as nossas estratégias em termos de intervenção para aumentar a adesão. Como também vemos nesta imagem, ela é tendencialmente crescente, dada estas mudanças em termos de intervenção. Para votar no nosso projeto, obviamente todos os projetos têm potencial, são todos muito bons, são fantásticos, e nós precisamos neste momento, como já referi, os atuais materiais e equipamentos, atendendo ao excesso de uso, há muitos anos, não é? Já não reúnem as melhores condições para a avaliação, e então aquilo que nós consideramos é que há uma necessidade de novos materiais mais sofisticados e capazes de realizar um diagnóstico que seja mais preciso e até mais fidedigno relativamente à avaliação. Para isto, para termos uma melhor saúde e desempenho da nossa comunidade educativa, efetivamente
Tem uma frase que é clichê, mas a verdade, as crianças de hoje são os homens de amanhã, não é? E, portanto, temos que construir sociedades mais equilibradas e até mais sustentadas em termos de saúde, e passa por essa prevenção inicial. Devo dizer, agora aqui em termos pessoais, de toda a minha intervenção que eu faço em termos do centro de saúde, esta é aquela que mais gozo, mais sabor me dá em termos de prática. E porquê? Porque nós vemos um resultado logo imediato. Isto, dando um exemplo muito concreto, nós vamos a uma sala de aula, fazemos uma avaliação e verificamos que há X crianças, 3, 4, ou até mesmo numa única turma, mesmo que só seja uma criança com alterações, por exemplo, em termos da visão, nós quando comunicamos ao professor, o professor diz, nunca me tinha percebido. Realmente ele fica à frente. Ele estava para trás da sala, mas trouxemos-o para a frente porque achávamos que ele era muito distraído. E se calhar a razão da distração estava esta capacidade na diminuição da visão. A maior parte deles relaciona-se com a visão para o longe. Portanto, há muitos exemplos. E a este nível da visão, que é onde há maior alterações, é importante investir a este nível, sobretudo, está descrito na literatura que há muitas situações que, se forem tempadamente identificadas, consegue-se resolver nas fases. Temos crianças que passam por nós e, passado um ano, os pais nos dizem no centro de saúde, olha, ele usou óculos durante um ano, mas agora já não precisa. E graças à vossa intervenção, que conseguimos atempadamente identificar as situações e fazer o devido encaminhamento, que até então não era realizado. Algumas pessoas, efetivamente, alguns pais, alguns professores, já se percebem de algumas alterações, mas a maior parte das alterações que nós identificamos, as pessoas ficam admiradas e dizem que nunca se tinham apercebido. Daí nós considerarmos isto ser um processo, uma mais-valia. Portanto, todos os projetos faz sentido votarem para um deles, mas deixo-vos aqui o apelo para votarem no nosso, se assim o considerarem pertinente. Obrigado. Muito obrigada, enfermeiro Filipe, pela sua apresentação. Passa à proposta número 6, formar mais e melhor. Uma proposta que vem também do Centro de Saúde de Câmara de Lobos, apresentado pela enfermeira Lisete Beringuer, enfermeira especialista em saúde comunitária neste Centro de Saúde. Enfermeira Lisete, passa a palavra, pode começar. Boa tarde. Como já referi, eu exerço funções no Centro de Saúde de Câmara de Lobos, sou especialista em saúde comunitária e tenho como função ser formadora em serviço. Este projeto vem de encontro a essa função. Nós temos algumas limitações, nomeadamente a nível dos meios audiovisuais, para a realização da formação em serviço e também para a formação que é realizada na comunidade. Por isso, não quero demais relembrar, não é, a importância da formação em serviço, pois constitui uma das principais ferramentas, não é, para promover na equipa de enfermagem a mudança de comportamentos, principalmente se nós conseguirmos envolver e motivar os profissionais. E muitas vezes essa motivação também passa pelo meio dos meios audiovisuais mais apelativos. Também muitos colegas, nomeadamente os colegas até, como até o nosso colega já falou aqui, o enfermeiro Filipe, entre outros colegas especialistas de várias áreas, também realizam formação na comunidade, sessões de educação para a saúde, e muitas vezes nós estamos limitados porque não temos os meios disponíveis. Também queria estar aqui a relembrar, não é, a importância destas formações, principalmente para a promoção da literacia em saúde da nossa comunidade, porque nós sabemos que um indivíduo com baixa literacia em saúde normalmente tem dificuldades em aceder e compreender aquilo que é-lhe fornecidas, as informações que são fornecidas, e deste modo será mais difícil aceder aos sistemas de saúde e também, se for uma situação em que necessite de mudar o seu comportamento, também estará mais limitado. E então, quero reforçar realmente a importância da literacia de saúde como promotora de mudanças de
comportamentos e também, simultaneamente, promotora do empowerment dos indivíduos, não é? Porque este empowerment só é conseguido quando a pessoa realmente está devidamente informada e consciente das decisões que está a tomar e dos comportamentos que vai adotar. Por isso, como já referi, o que acontece semanalmente, não é? No nosso centro de saúde anualmente, não é? A formação é planeada, normalmente eu requisito o material ao núcleo de informática da entidade, não é? Do CESARRAM, mas pronto, por vezes há sempre formações que são feitas, que não estão planeadas e há alguma dificuldade em adquirir esse material. Às vezes recorremos também ao material da Câmara ou da Casa do Povo, mas nesta fase agora de pandémica não houve formações, não é? Quase que já nos esquecemos da escassez que houve, mas no período anterior às vezes era difícil e às vezes tínhamos que adiar as formações. De igual modo, o material que nós dispomos, por vezes, digamos, que nos é emprestado, é difícil para a maior parte das pessoas que não está habituada a lidar, não é, com o material, é difícil de usar e nós é preciso estar a desconectar uma série de materiais, desformatar os equipamentos, pronto. E isso também desmotiva um pouco os colegas que às vezes querem participar e querem fazer a formação. E por isso este projeto também vem nesse sentido de adquirir material que seja de fácil manuseamento e que também seja apelativo para as pessoas também quererem fazer mais formação. Então, a população-alvo deste projeto são os enfermeiros da equipa do Centro de Câmara de Lobos e, claro, a comunidade, todos os indivíduos e a comunidade que serão abrangidos pelas formações que são realizadas em contexto comunitário. Tem como principal objetivo, assim mesmo muito geral, que eu penso que a maioria, todos têm, não é? A melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde e como objetivos específicos, incrementar e potencializar as atividades formativas dos enfermeiros do Centro de Saúde de Câmara de Lobos e promover simultaneamente a literacia em saúde também dos profissionais, dos clientes e da comunidade em geral. O que nós esperamos obter é aumentar o número de iniciativas formativas em serviço, aumentar o número de iniciativas formativas na comunidade, aumentar o número de profissionais envolvidos na formação em serviço, melhorar o nível de satisfação dos enfermeiros em relação à formação em serviço e melhorar o nível de satisfação dos utentes em relação às sessões de formação. O orçamento, pronto, tentamos ver aqui em termos de orçamento, quais seriam, em termos de custo de qualidade, o que seria mais próprio, mas pronto, isto é só um exemplo. E tentamos não exceder assim muito o orçamento para que também haja a possibilidade, provavelmente, de haver outros projetos que sejam aprovados. E pronto, era isso que eu tinha para apresentar. O que também posso dizer, no fundo, isto, pronto, o projeto está em meu nome, mas no fundo é em nome da equipa, não é toda do Centro de Saúde de Câmara de Lobos, porque todos vamos usufruir e depois nós todos, não é? Porque aquilo será gerido por mim, caso seja aprovado, mas depois será, no fundo, é a equipa toda que vai beneficiar e acima de tudo, os nossos utentes e a comunidade da freguesia de Câmara de Lobos. E pronto, era só isto que eu tinha para dizer. Muito obrigada, enfermeira Lisete, pela sua apresentação. Passo a apresentar a proposta número 7, Mais Família, Consulta de Enfermagem em Família, apresentado pela professora Luísa Santos, professora adjunta da Escola de Enfermagem São José de Pomé, doutorada em
doutorada em enfermagem de família. Passa a palavra. Em particular os que nos estão a ouvir das suas casas, e começava também, como tem sido hábito, a endereçar o meu agradecimento e, ao mesmo tempo, a gratidão por esta posição que a Ordem assumiu em proporcionar estas oportunidades para a melhoria da enfermagem na região. A todos, muito obrigada por este momento e por esta oportunidade. Estou aqui para representar um grupo de colegas que se interessam pela intervenção com as famílias e que, então, vamos trazer aqui esta proposta também sujeita à vossa apreciação, o projeto Mais Família, endereçado fundamentalmente para uma área que é a consulta de enfermagem de família. Portanto, os responsáveis deste projeto são então as minhas colegas, a professora Luísa Gonçalves, que é especialista em saúde mental, a professora Eva Sousa, que é especialista em enfermagem na comunidade, a minha colega Rita Figueiredo, que é especialista em enfermagem na comunidade e também em médico-cirúrgica na pessoa em situação paliativa, e também, por fim, a colega Patrícia Câmara, que é enfermeira especialista em enfermagem da saúde comunitária. O que é que nos une realmente é este interesse pela família, e este projeto saltou da nossa necessidade de reforçar as competências nesta área, porque ensinamos na área da enfermagem de família e apercebemos uma lacuna que existe entre a teoria e a prática deste desenvolvimento. Neste sentido, o que este projeto vos traz aqui é apresentar a família segundo um pressuposto de uma abordagem sistémica do seu cuidado, e então, nesta visão da abordagem sistémica de família, podíamos aqui contextualizar aquela simples frase que é ver a família como um sistema, e naturalmente a consulta de enfermagem de família tem como primeira linha de força esta visão a desenvolver, uma abordagem sistémica do cuidado à família. Nesta perspectiva também apresenta aqui os enfermeiros de família como um distinto paradigma do cuidar, e consideramos que os enfermeiros que desenvolvem este tipo de abordagem vão com certeza mostrar maior evidência na sua prática e tornar mais visível este conceito que é cuidar da família, que muitas vezes até passa despercebido. E neste desenvolvimento de competências, a segunda ideia que o projeto traz é passar do indivíduo para a família como unidade de cuidados. Porque quando se fala de enfermagem de família, todos nós praticamos, e a ideia do projeto não é dizer que vamos fazer coisas diferentes, certamente vamos fazer coisas diferentes, mas neste novo paradigma que é a enfermagem de família saltar do indivíduo para esta família como unidade de cuidados. E, finalmente, a terceira linha de força do projeto é realmente mostrar a consulta de enfermagem de família como uma resposta efetiva na região autónoma da Madeira. E, obviamente, pelo mundo se houve e existe práticas de enfermagem, de consultas de enfermagem de família. Nós aqui demos-lhe um cunho um bocadinho especial. Por isso, a sigla CEF representa para nós um cuidado especial à família. E nesta visão do cuidado especial à família, um cuidado que naturalmente integra este princípio da abordagem sistémica, este paradigma do indivíduo para a família e, naturalmente, uma diferença no olhar do enfermeiro. Porque, para fazer esta mudança de paradigma, não podemos esquecer que as famílias, enquanto estruturas biopsicossociais que se autodefinem como ou mais pessoas em interação, e esta frase aqui resulta do meu trabalho, inclusivamente de doutoramento, na definição do que é um conceito de família, ela implica realmente que, ao ver este conceito de família como um sistema, esta abordagem vai realmente tornar-se essencial quando eu me proponho olhar no indivíduo da sua família. E por isso esta imagem aqui, que é tirada da internet, mas para mim é um símbolo muito significativo desta mensagem. No indivíduo, ver a sua família, ver neste indivíduo a forte interação com os vários sistemas com os quais ele interage e, naturalmente, onde ocorrem
relações muitas vezes complexas entre díadas ou entre pessoas significativas, muitas vezes acompanhando os processos de transição, saúde, doença e até desenvolvimento que acompanham estes sistemas. E, portanto, neste contexto, nesta contextualização de fundamentação que trazemos para este projeto, realmente faz-nos crer e acreditamos muito que apostar numa consulta de enfermagem de família é um dever ético e deontológico da enfermagem. Não se compadece mais de ter ou não ter recurso. É realmente o nosso dever de trabalhar com as famílias. E trabalhar com as famílias não basta envolver a família no cuidar do seu membro doente. Não basta treiná-la para ser parceira no cuidar, nem tampouco somente dar suporte à sua gestão de projetos de saúde da família. Trabalhar este conceito da consulta de enfermagem de família exige e coloca novos desafios aos enfermeiros, nomeadamente nos processos de transição saúde-doença, capacitar esta família e aliviando as suas exigências face a situações de crise, com vista a uma efetiva adaptação e bem-estar na saúde. Portanto, esta é a linha que hoje nos une enquanto enfermeiros nesta área e que naturalmente é comum, certamente, a todos os colegas que estão na prática e que se confrontam com as famílias em crise. E, naturalmente, a problemática começa mesmo aqui. Quando eu tenho uma família em crise e que, naturalmente, ela exige que eu, para trabalhar com esta família, tenha uma abordagem sistémica do seu cuidar. E, realmente, hoje, por isso aqui esta nossa peça do puzzle traz-nos aqui esta ideia de ainda ser um buraco negro na prática da enfermagem. Porque, realmente, o que se faz, já se faz com certeza muita coisa, mas a nossa experiência, quer no ensino, quer na prática, revela-nos a perceber que trabalhamos com a família quando temos tempo. E era esta a visão que este projeto trazia. Nós estamos disponíveis para trabalhar também com os colegas. E nesta visão, trazia aqui uns dados, e a segunda linha diz aqui, em 2021, fez-se aqui um estudo na região para conhecer qual foi o nível de saúde das famílias, na altura, foi famílias portuguesas, madeirenses e de Portugal continental, por via do confinamento. E é interessante, mas com pertinência para aqui, revelou que 43,5% das famílias estavam em risco de desfuncionamento familiar. E nesta visão, leva-nos aqui então a perceber que a matéria-prima que exige que urgentemente uma consulta de enfermagem da família se imponha, ela é real. Só que estas respostas realmente ainda estão escassas e nós queríamos realmente tornar isto mais próximo. E os três grandes estratégias, os três objetivos estratégicos deste projeto encontram aqui então em disponibilizar uma consulta de enfermagem às famílias da RAM, aprofundar saberes na abordagem sistémica do cuidado à família e também dar visibilidade a esta visão, a esta perspectiva. Como específicos, naturalmente, estamos disponíveis a executar consultas de enfermagem de família, quer presenciais, quer online, e o online entra em vários âmbitos também aqui nesta perspectiva. O segundo nível de exigência será a criação de uma plataforma digital para apoio à logística da consulta. No fundo, seria uma plataforma back-office que iria gerenciar a consulta, o agendamento, a informação, os registros, e o nosso orçamento está praticamente situado nesta necessidade. Fomentar workshops, seminários, estágios de enfermagem de família para os enfermeiros de cuidados gerais e outros. Situamos aqui nos enfermeiros de cuidados gerais porque achamos que seria a primeira plataforma de necessidade, mas consideramos que poderiam ser outros, porque hoje em dia os colegas sabem que, e nós não queremos de maneira nenhuma criar constrangimentos a dizer que isto não acontece nos outros sítios do objeto que nós estamos a apresentar aqui, mas realmente queríamos envolver todos nesta filosofia do cuidar da enfermagem de família numa perspectiva sistémica. E, finalmente, a quarta concretização seria coordenar e realizar a investigação sobre a enfermagem de família.
a população-alvo. Vou ser rápida. Obviamente, nós vamos começar pelo centro no Funchal e as estatísticas revelam-nos que aqui na Madeira existem 94.853 famílias. Claro, obviamente, só no Funchal temos aproximadamente 40.000. Mas essa será a nossa população-alvo e, simultaneamente, queríamos dedicar pelo menos 10% dos enfermeiros da ramo, que segundo os registros da Direção Regional de Estatística em 2021 eram cerca de 2.452, certamente está num bocadinho mais. Onde é que vamos funcionar? Isto será uma consulta privada e será uma consulta privada neste sentido, não estará associada a um centro A, B ou C, nem tão pouco à escola, mas sim será uma consulta pública, que naturalmente estará sediada aqui no Centro de Mediação Maria Saldanha, no bairro de Santa Amaro, que é também da minha responsabilidade, por isso é que disponibilizei o espaço e que aqui neste espaço ele irá responder às famílias do Funchal. Como plano de ação, temos um plano de ação de execução, 1 ano de experiência, começando agora em novembro de 2022 e terminando em novembro de 2023. Como metas assim, sediadas neste período, obviamente, como primeiras metas, a criação da plataforma torna-se essencial, a divulgação do projeto junto das entidades regionais, e quando digo entidades regionais, casas de saúde, hospitais, centros de saúde, instituições, inclusivamente não governamentais, que naturalmente possam servir de protocolo de colaboração no sentido de referenciar e encaminhar as famílias para estas consultas e, naturalmente, a concretização destes próprios protocolos. Como maio de 2023, prevemos então já as condições para iniciar a execução das consultas de enfermagem em regime presencial e online, como dizia ainda há pouco, e fomentando também workshops e formações para os colegas que estiverem disponíveis ou que nos quiserem solicitar essa formação e ainda estabelecer elos de referência desta consulta na própria região. Peço desculpa, no fim, em 2023, vai estar ligado aos relatórios de avaliação e, naturalmente, de investigação de todo o processo. Agora não vai passar. Como resultados esperados, e estou mesmo a terminar, obviamente, como metas que nós queríamos com este projeto era divulgar uma consulta de enfermagem de família na ramo, segundo uma abordagem sistémica do cuidar, analisar os ganhos em saúde sensíveis à abordagem sistémica do cuidado de enfermagem à família e também desenvolver competências específicas na área da enfermagem de família, nomeadamente no cuidado da família como uma unidade de cuidados e também prestar cuidados específicos em situações complexas ao longo do ciclo vital. Nós estávamos aqui um bocadinho mais centradas em situações de doença grave ou crónica, porque naturalmente estas situações sabemos que existem nas áreas dos paliativos ideias já formadas, mas nas áreas onde eu vou para os cuidados intensivos, tenho uma situação de urgência, não há uma organização muito da enfermagem neste sentido. E por isso, por tudo isto que acabei de dizer, nós deixamos aqui também, está o meu contacto, mas naturalmente é a representação deste grupo que nos unia à volta deste mesmo pretexto e estamos ao dispor. Claro que os projetos aqui apresentados todos tão válidos. Diria, este é mais um, escolham aquilo que considerarem melhor. Por mim, muito obrigada e gratas pela vossa atenção. Muito obrigada, professora Luísa, pela sua apresentação. Passo à penúltima proposta, a proposta número 8. Promoção de independência funcional após internamento, apresentado pela enfermeira Nídia Vieira, enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação e exercer funções no Centro de Saúde de Machico. Passo a palavra, Nídia.
O meu nome é Nídia Vieira e venho apresentar o projeto com o qual nos candidatamos ao Orçamento Participativo de 2022 da Ordem dos Enfermeiros. Desde já agradeço a oportunidade. O projeto denomina-se Promoção da Independência Funcional após internamento e foi elaborado pelos enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação do Centro de Saúde de Machique, o enfermeiro José Manuel Sardinha, eu, a enfermeira Nídia Vieira, e a enfermeira Tina Mata. O objetivo do projeto é promover a independência funcional com uma intervenção de enfermagem de reabilitação segura e fundamentada, promovendo a adaptação funcional e qualidade de vida nos utentes-alvo de cuidados de enfermagem de reabilitação na área de abrangência do Centro de Saúde de Machique. Peço desculpa. Peço desculpa. Vamos continuar. Ao longo do ciclo vital surgem inúmeros eventos, quer sejam agudos ou crónicos, que conduzem à hospitalização. Independentemente da causa do internamento, os períodos de imobilidade e repouso acarretam inúmeras complicações, entre elas o declínio funcional. O enfermeiro de reabilitação tem uma intervenção preponderante para a minimização do declínio funcional, devendo este iniciar-se o mais precocemente possível e continuada a quando do regresso do utente ao domicílio. Os cuidados de enfermagem de reabilitação acarretam inúmeras vantagens, entre eles maior qualidade de vida, menor tempo de internamento, menor taxa de readmissão, menores custos e maiores ganhos em saúde. Enquanto enfermeiros na área de reabilitação, nos cuidados de saúde primários, conseguimos uma maior proximidade entre o utente de família e domicílio, o que nos permite a implementação de intervenções personalizadas a cada contexto. Quer o Colégio de Especialidades de Enfermagem de Reabilitação, quer o Regulamento de Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de Reabilitação, têm por foco de atenção a manutenção e a promoção do bem-estar e da qualidade de vida, a recuperação da funcionalidade, a promoção do autocuidado, a prevenção de complicações e da maximização das capacidades, o que vai ao encontro deste projeto. O local de implementação do projeto será o Centro de Saúde de Machique, e a população-alvo, todos os utentes com necessidades de cuidados de enfermagem de reabilitação após internamento. O nosso projeto consiste em dotar um espaço que atualmente se encontra sem utilização em um espaço dotado com recursos materiais que permitam a prática de cuidados de enfermagem de reabilitação de qualidade, quer que seja com o utente ou família. Para tal, o nosso orçamento tem por finalidade a aquisição de materiais essenciais à nossa prática, entre eles pedaleiras, barras paralelas, módulos de degraus, poldanas, andarilhos, pisos, bandas elásticas, entre outros. O seguimento dos utentes inicia-se com uma avaliação em consulta de enfermagem, que será tida em conta vários aspectos, entre elas a avaliação da história clínica, atendendo aos antecedentes pessoais de comorbilidades, a avaliação da independência funcional, através da aplicação da escala de Bartel, a avaliação do risco de queda, aplicando o teste Time Up and Go, a avaliação da força muscular. Após avaliados todos estes parâmetros, será elaborado um plano de cuidados personalizado a cada utente, tendo sempre em atenção o envolvimento e participação da família e o cuidador. As intervenções de enfermagem vão ao encontro das necessidades de cada utente, com o intuito de manter ou aumentar a autonomia dos utentes, promovendo a reintegração no seu seio familiar e social. Como intervenções destaca-se o treino de fortalecimento muscular, treino de subir e descer escadas, treino de erguer-se e sentar-se, treinos de marcha, treino de equilíbrio, treino das AVDs, exercícios de cinesioterapia respiratória, realização de exercícios em grupo, treino no ensino de familiares e cuidadores, entre outros. No final do programa de reabilitação serão aplicadas as escalas que foram avaliadas inicialmente, de modo a monitorizar a evolução do nível de independência funcional e força muscular dos utentes.
Deste modo, delineamos como resultados o aumento do nível de independência funcional e o aumento do nível de força muscular. Estas foram as referências bibliográficas que utilizamos para a elaboração deste projeto. E assim termino esta apresentação. Obrigado pela vossa atenção e agradeço que votem. Obrigada. Muito obrigada, enfermeira Lídia, por mais um oportuno projeto, todos eles. Passo a palavra agora à enfermeira Miquelina Freitas, enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica, a exercer funções, a sua atividade profissional, a exercer funções no Serviço de Urgência Pediátrica do Serviço Regional de Saúde. A proposta tem o nome de Janela da Alegria e vou deixar que a própria o explique. Muito obrigada. Até já. Olá, boa tarde a todos. Começo por cumprimentar os colegas participantes neste webinar e todos os colegas que nos estão a assistir. Parabéns pelas apresentações. Fui-me a felizar de conseguir deixar a minha para o fim e assim ver as outras todas. Boa sorte a todos. Quero agradecer aí na ordem dos enfermeiros à Secção Regional da Madeira a oportunidade de podermos participar neste orçamento participativo com o projeto Janela da Alegria. Este projeto foi elaborado por um grupo de colegas da urgência pediátrica, do CESARAM, nomeadamente pela enfermeira Telma Alves, Tânia Costa, que são também enfermeiras especialistas em saúde infantil, e pelo enfermeiro Diogo Mendonça, que é especialista de saúde mental. Todos concordamos que a dor é uma experiência subjetiva. A forma como cada um vive e classifica a dor é única e intransmissível. Por isso, há também uma necessidade de uma intervenção individualizada na prevenção e no tratamento, que vai muito além da administração de analgésicos. O controle da dor, para além de ser um dever dos enfermeiros, é um indicador de boa prática de cuidados, uma rotina altamente humanizante na abordagem das pessoas em todas as faixas etárias. A doença e a hospitalização representam dor e sofrimento, principalmente para as crianças e para os adolescentes, que, na sua maioria, não possuem os mecanismos necessários para enfrentar a situação de crise que a doença representa. Para a criança, o ambiente das unidades de saúde é por si só ameaçador. Os procedimentos suscitam ansiedade, sentimentos negativos, estressantes, que estão associados ao medo e à dor. A dor, que é o quinto sinal vital, descrito pela DGS como uma experiência multidimensional desagradável, envolve não só a componente sensorial, como a componente emocional da pessoa que a sofre. E neste âmbito, a DGS deu uma orientação técnica que diz que os procedimentos, sejam os diagnósticos, sejam os terapêuticos, são a causa mais frequente de dor nas crianças que recorrem aos serviços de saúde, porque o medo e a ansiedade das crianças e dos pais, que são uma unidade, são fatores agravantes de dor, devendo a ansiedade antecipatória ser minimizada através de uma correta abordagem desde o primeiro contacto com os serviços de saúde. Todos sabemos que as primeiras experiências condicionam as seguintes e a memória pode persistir até à idade adulta e ter uma influência direta no aparecimento de medos, de recusa de cuidados ao longo da vida. As crianças que desenvolvem memórias negativas exageradas à dor e à ansiedade tendem a experienciar mais dor e stress nos procedimentos seguintes, comparativamente àquelas que tiveram experiências boas. A título de curiosidade, eu vi num estudo que 10% da população tem um medo significativo de agulhas, e este medo está relacionado com experiências negativas anteriores, o que leva muitas vezes a evitar a procura de cuidados de saúde. E é aqui que o enfermeiro tem um papel fundamental, porque para além do conhecimento que tem que ter dos fármacos analgésicos existentes no mercado e como é que deve administrá-los, é essencial uma consciência perfeita e profunda das terapias não farmacológicas no alívio da dor. Só assim é possível responder ao fenómeno da dor na sua componente fisiológica, na forma como ela afeta os valores e as crenças das crianças e dos adolescentes que cuidamos. O uso de estratégias não farmacológicas é uma intervenção autónoma dos enfermeiros. A forma como este adota as estratégias que estão ao seu alcance, na procura do exercício profissional de excelência, vai determinar a percepção e o significado doloroso das intervenções. Poderá modificar, e acreditamos que sim, o sentido que a criança dá à dor,
reduzindo o medo, a ansiedade, a tensão, promovendo o relaxamento e desviando a atenção dos procedimentos, aumentando a colaboração. A criança que tem a possibilidade de fazer escolhas, com a ajuda dos pais, como já referi, aqui há sempre um elo que nós não temos de esquecer. Aquela que tem a oportunidade de escolher uma música, uma história, ouvir uma anedota, isto de acordo com a sua faixa etária, sente que, no fundo, assume o controle da situação que a assusta. Esta abordagem centrada na distração terapêutica, iniciada muitas vezes, tem que ser antes do procedimento, que será potencialmente doloroso, desvia a atenção da técnica, reduz o nível de ansiedade e o medo que está associado aos procedimentos dolorosos. Muitas delas, e como já referi, modificam o significado da dor e suavizam o impacto das experiências. Não é que as técnicas de distração vão desvalorizar, ignorar ou menosprezar a percepção e os sentimentos da criança, mas vai proporcionar uma situação adequada ao seu nível de desenvolvimento, ao seu gosto, suficientemente atraente para ele conseguir concentrar a sua atenção noutra coisa, de modo que os estímulos dolorosos fiquem para segundo plano, ou sejam praticamente inexistentes ou menos percepcionados. No nosso dia-a-dia, na urgência pediátrica, já fazemos, e claro, a preparação psicológica da criança, realizamos um conjunto de estratégias, isto são coisas que os colegas já sabem, mas eu só vou aqui relembrar algumas estratégias que usamos para tranquilizar a criança e a família, porque muitas vezes são até mais os pais que estão mais ansiosos. Algumas crianças nem sabem o que é que vai acontecer, mas os pais acabam por transmitir alguma ansiedade. E com algumas coisas já conseguimos que eles colaborem mais nos procedimentos. Fornecemos informações sobre os procedimentos que vamos realizar. Muitas vezes cantamos ou pedimos aos pais para cantarem canções que eles gostam. Conversamos sobre temáticas do seu interesse, da escola, dos amigos, do desporto, coisas que aconteceram agora, o que é que eles querem fazer no futuro. Simulamos alguns procedimentos antes de os executarmos. Pedimos para respirarem fundo, para relaxarem, pensarem em situações que são prazerosas, de forma a reduzir a tensão muscular, porque sabemos que uma pessoa relaxada tem um melhor humor, que vai tolerar melhor a dor, o stress e a ansiedade. Mas sentimos que, ao nível do ambiente terapêutico, nomeadamente na sala de tratamentos da urgência pediátrica, que é onde nós realizamos a maioria dos procedimentos invasivos e dolorosos, poderíamos melhorar algumas técnicas de distração que realmente desviasse a atenção das crianças, sem que fossem os pais a terem essa preocupação. Muitas vezes pedimos para pôr um vídeo, porque os pais estão também a chorar, para pôr um vídeo que a criança gosta, depois os pais não têm rido, não têm saldo, não têm uma série de coisas, e aquilo acaba até por se tornar uma situação um pouco mais... Quando conseguem, nós notamos realmente que faz uma diferença, porque a criança escolheu o que queria ver, com a ajuda dos pais, e realmente nós notamos que isso ajuda, mas nem sempre os pais têm essa possibilidade e não é possível. Então achamos que a musicoterapia, vídeos com pequenas histórias que podem ou não estar relacionadas com a saúde, cria realmente este clima de leveza e de prazer que ajuda a relativizar certas situações, que ajuda a pessoa cuidada a ver a vida de maneira mais aceitável e tranquila, e torna também aqui um aspecto que nós consideramos importante, que é a relação que depois a criança estabelece connosco e com o pai nesta tríade. Portanto, ficamos com uma relação muito mais próxima e de maior confiança para que as próximas consultas ou procedimentos ocorram de forma mais tranquila. Assim, achamos que a redução do impacto negativo dos procedimentos dolorosos contribui para a melhoria da qualidade dos cuidados, para a promoção dos cuidados, para a prevenção de complicações e vai facilitar a procura de cuidados de saúde no futuro, com evidentes ganhos. Podemos afirmar que prestamos melhores cuidados de enfermagem quando humanizamos os cuidados que prestamos, quando fazemos uma gestão correta da dor, quando conseguimos evitar memórias de dor e medo associados a intervenções de enfermagem, quando promovemos a satisfação dos clientes, quando respeitamos os direitos e o superior interesse da criança, quando evitamos restrição física durante os procedimentos, porque realmente a distração evita muito que tenhamos que fazer alguma contenção da criança. Presenciamos isso quando conseguimos e é realmente muito satisfatório.
e vamos minimizar aqui a memória de dor e stress associado aos cuidados de saúde. Candidatamos para a aquisição de um quadro interativo, onde realmente a criança pudesse escolher o que quer ver e já atendendo a tudo o que já fui dizendo, consideramos que esta pode ser uma alternativa simples e económica e temos aqui como objetivo realmente a sua aquisição. Escolhemos o tema janela da alegria, porque a sala de tratamentos, quem conhece, sabe que temos apenas uma porta, é muito fechado, não há visão posterior, então íamos criar aqui uma janela e alegria, porque o objetivo é tornar a situação o menos traumática possível. E acreditamos que assim que seria possível. Obrigada pela vossa atenção e espero que votem em consciência nos projetos que gostarem mais. Primeira Michelina, muito obrigada pela sua apresentação de uma forma transversal. Quero agradecer a todos. Aqui no bate-papo tenho aqui alguns comentários, não tenho questões ainda, não sei se iremos ter. Foram todos, muito sinceramente, foram todos muito claros, na minha perspectiva. Quero só partilhar aqui alguns comentários feitos no sentido de agradecimento de todas as candidaturas proponentes dos projetos, nomeadamente mencionando a iniciativa e a visão e a grande pertinência de todos eles. A questão feita é uma questão transversal a todas as... pois, exatamente, esta aqui é uma questão. Qual seria o prazo que presumem necessário no caso de virem a ser os projetos vencedores para colocarem em prática as candidaturas apresentadas? Só queria, antes de vos deixar responder, que está proposto no estatuto que têm um ano no perigo máximo de os fazer, mas deixo a palavra para quem quiser responder. Alguém? Relativamente ao projeto apresentado, nós em outubro vamos iniciar, nós fazemos a intervenção na saúde escolar de acordo com períodos letivos. Nós em outubro já vamos iniciar e nós, se fosse possível, já nessa altura, efetivamente, se nós ganharmos aqui uma parte do financiamento, seria importante para a aquisição de novos materiais que nós consideramos mesmo extremamente importante serem renovados, porque a avaliação continua a ser de alto nível e até muito específica a esse nível. Portanto, em outubro, se fosse possível. Filipe, mas alguém gostaria de... Mas alguém gostaria de responder, por favor. Eu já tinha falado na apresentação, mas no caso em concreto da consulta, ela iria ter um período experimental de novembro de 2022 a novembro de 2023. Logo que a nossa meta de início da atividade é então novembro. Bem, Plataforma a funcionar, por favor. no nosso caso, não sei se me estão a ouvir, Vera. Sim, Senhora Michelina, estamos a ouvir, pode falar. É assim, se conseguirmos adquirir o material, é no imediato. Não há... Vai ser no imediato. Muito obrigada. Nós também apresentamos um cronograma ao longo da apresentação, mas lembro que estava prevista a aquisição do material em novembro, no mês de novembro. Muito obrigada. Mas alguém gostaria de responder? No nosso caso, também em relação ao nosso projeto, seria também a demora da aquisição dos materiais. Por favor, diga só o número do seu projeto para as pessoas que estão em casa não estarem já a fazer confusão com os... Em relação ao meu projeto, promoção da independência funcional a Exatamente. Muito obrigada. seria só o tempo da aquisição dos materiais. Muito obrigada. Mas alguém gostaria de responder? Posso? No meu caso, o projeto número 3, do João de Almada, tendo em conta os utentes que neste momento temos internados, era quanto antes o material que nos está a fazer falta. Muito obrigada.
Não sei se mais alguém, eu acho que já quase toda a gente respondeu. Temos uma colega que neste momento não está online, mas que deseja, caso coloquem alguma questão, disponibilizou o seu e-mail, que é a colega de Andreia Sousa, da proposta número 2, e por isso não irá responder neste momento. Foi comentado também aqui na nossa janela de comentários ser um orgulho encontrar equipas e colegas, não posso deixar de dizer, com dinâmica e conhecimentos aqui apresentados e com um nível de qualidade de trabalhos excelente. Assim se evidencia mais uma vez que os enfermeiros estão atentos às necessidades dos utentes e fazem toda a diferença na vida das pessoas de quem cuidamos. Não pude também deixar de fazer um comentário da minha parte, que é uma coisa que sinto há muitos anos, para além dos parabéns que já me cansei de os dar. A todos os grupos, apenas um comentário quis fazer, mais um, com pouco já tanto fazemos. Ao longo de tantos anos de profissão, tenho visto tanto fazer com tão pouco. Perfeitos milagres, devo-vos dizer, sem papas na língua, perfeitos milagres. E com mais alguns meios que agora temos essa possibilidade de fazer. Eu penso que será excelente para os utentes e que o grau de satisfação do trabalho dos enfermeiros tende a melhorar. Eu gostaria também de questionar a todas as pessoas aqui presentes se gostariam de fazer mais alguma questão, algum comentário, eventualmente, sobre cada um dos projetos, tendo em conta que não temos questões colocadas. Gostaria de perguntar se querem comentar, fazer mais algum comentário. Eu posso, não sei. Eu dando resposta aqui a uma pergunta que entretanto surgiu da colega, porque eu, quando apresentei o projeto da consulta de enfermagem de família, disse que era uma consulta privada. E quando eu disse que era privada, provavelmente clarifico. Quando eu digo que é privada, é no sentido de não estar associada a nenhum centro de saúde. Mas também o nosso desempenho nesse sentido privado é também extra profissional, ou seja, não estou lá como professora ABC, estou lá como enfermeira, estamos lá como grupos de enfermeiras a trabalhar esta consulta. E daí eu lhes chamar privada. Neste período experimental não estamos a ganhar por isso, o que nós estamos a pedir no orçamento tem a ver com a necessidade da plataforma digital de suporte à consulta, naturalmente. Mas, obviamente, eu não posso deixar daqui fechar a possibilidade que, após se demonstrar experiencialmente, neste ano de experiência, que naturalmente isto poderá ser um recurso para as famílias na região, naturalmente até poder ser um âmbito de empreendedorismo para que colegas que queiram investir nesta área, naturalmente, trabalhar com as famílias. Acho que os enfermeiros também têm que demonstrar que a sua competência também tem que ser reconhecida. Era só neste sentido. Muito obrigada, professora Luísa. Mais algum comentário? É uma oportunidade de fazerem, por favor. Não hesitem em fazer caso tenham. E queria felicitar a todos os colegas. Acho que os projetos que aqui foram apresentados, todos eles tinham potencial e são tudo muito bons. E acho que era bom que se este orçamento se pudesse dividir por todos. Aqui em especial a enfermeira Miquelina. Deixa-me apaixonado mesmo por este quadro interativo. Parabéns, um projeto muito bom. Muito obrigada, enfermeiro Filipe. Mais algum comentário? Bem, assim sendo, resta-me desejar as melhores felicidades para todos os grupos. É de facto e de coração, com muito gosto, que cá estou nesta primeira edição do Orçamento Participativo. Estar a vivenciar todas estas apresentações e desejo muito boa sorte a todos os grupos, de coração também. Muito obrigada a todos. Obrigada.